Boa tarde. Precisa. Boa tarde. Oi. Me chama. Tudo bom? Ok? Obrigado. Boa tarde, Vamos amigo. esporte, talvez entre ao vivo. Ah, tudo bem. O esporte está liberado. Boa tarde. Bom, vamos fazer aqui a apresentação formal do novo treinador. Vou fazer aqui algumas ponderações para tirar qualquer dúvida e qualquer e especulações que foram feitas e que vão continuar sendo feitas, mas vale aquilo que eu estou afirmando. O Milton independente das qualidades profissionais, conhecimento que ele tem algo que para mim é muito importante e que pesou muito na decisão que nós tomamos em relação à escolha do treinador. O Milton jogou no Vasco, conhece o Vasco. Nós estávamos ainda há pouco conversando relembrando alguns episódios. Não só conhece o Vasco e me conhece, que é fundamental me conhecer. Ele conhece o Vasco. Alguns detalhes que vocês não sabem. Ele morou aqui no Vasco, curto período, mas morou. Teve a oportunidade, claro que eu era bem mais jovem, mas teve a oportunidade conquistou título no Vasco e de correr até no campo. Eu junto. Na época que eu podia e gostava de andar correndo junto. Ele lembrou um episódio de uma das conquistas do Ramon de Carranza lá fora, que ele participou. Então isso foi algo definido. E eu quero aqui dizer, porque eu disse a ele, nós não fizemos nenhuma sondagem com A, com B, com C ou com D. Tudo que foi dito não procede. O nome do Nilton Mendes ele me foi trazido e eu aprovei e foi o único treinador com quem se falou. Não falei com nenhum outro treinador ou nenhum outro que porventura
tivesse vontade ou não tivesse vontade, mas não foi falado com ninguém. Não falei com ninguém, foi direto. Muitos de vocês me perguntavam se o treinador estava contratado. Eu a todos disse não, por uma razão também simples. Eu tinha o Valdir comandando o time e não era justo, principalmente com ele, eu dizer que tinha contratado o treinador. Efetivamente ele já estava contratado, mas a divulgação combinada é que seria feito depois do jogo. Essa é a explicação que eu precisava dar. E outra, a escolha foi o departamento de futebol que me trouxe, mas a escolha, gostem ou não gostem, a escolha foi minha, direta. Então, não tem... Ele vem com todo o respaldo, vem com toda a estrutura que nós temos no departamento de futebol, mas basicamente vem, e ele sabe disso, e eu quero dizer a todos que a escolha foi minha direta. É evidente que eu não fiz nenhuma pesquisa, foi o departamento de futebol que me trouxe, conversamos e eu prontamente achei que podia ser feito o contato. E outra coisa, não tive nem tenho intermediário. A coisa foi feita absolutamente direta. Direto. Isso é para tirar qualquer... Especulações vão ter, uns gostam de fazer, mas se der certo, que eu acho que vai dar, ele faz parte daquilo que eu já afirmei, e eu acho que ele vai dar essa contribuição direta, que o Vasco vai para as cabeças, e eu repito isso sempre. Ele, sem dúvida nenhuma, tem todo o perfil que se encaixa naquilo que nós pensamos. Então, para tirar qualquer dúvida, qualquer especulação que tenha no passado, se der certo, ótimo. Todo mundo fica feliz. Se não der certo, a responsabilidade é única e exclusiva minha. Eu assumo isso totalmente. Porque eu não escolho por escolher. Vou repetir. Ele tem algo que para mim pesa muito. Esteve no Vasco, passou no Vasco, conhece o Vasco, não precisa de adaptação para saber como as coisas funcionam aqui no Vasco. Ele já sabe. E tem outra coisa que também deve ser favorável para ele, que é me conhecer. Então, já facilita o caminho. Bom, dito isto, pode... Seu Garofa, quer? Dito isto, tudo bem. Hein? Pode.
Eu só gostaria que se identificasse. Daniela Boaventura, Fox Esporte, presidente. Boa tarde. Milton, bem-vindo, né, ao Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu queria saber como é que você está pensando em montar essa equipe para dar uma identidade ao Vasco, que era uma coisa que o Cristóvão ainda estava em busca, por ser uma equipe muito heterogênea. Tem jogadores com idade mais avançada, tem os meninos que subiram da base. Como é que você enxerga essa diferença entre eles e como é que você está pensando em dar uma cara a esse time? Daniela, só já te respondo. Eu queria dizer a vocês, agradecer ao presidente essa oportunidade de poder estar no Vasco, que é um grande clube. E ele lembrou e tivemos agora conversando e falamos sobre coisas muito bonitas e vitórias que tivemos no passado. Então, a felicidade minha é enorme por poder representar esse grande clube, essa nação do Clube de Regatas Vasco da Gama, dos torcedores, e fazer representar de uma forma muito positiva e tentar fazer o melhor. O melhor será conseguir pontos, conseguir coisas muito positivas. Bem, em relação, Daniela, a tua pergunta, a identidade, nós estamos chegando, eu conheço relativamente a equipe, como nós que vivemos no futebol, estamos vendo sempre os jogos e estamos sempre procurando entender as equipes. E eu penso que a equipe tem um potencial enorme, existem bons jogadores e, logicamente, com o tempo, vamos tentar fazer com que essa equipe renda um pouco mais e que consiga buscar exatamente o que nós todos pretendemos. Existe, sim, jogadores mais novos e mais velhos. Eu não vou dizer mais velhos, eu vou dizer menos novos. Então, isso é lógico que dá um tempero especial à equipe. Isso é muito bom. Temos jogadores de altíssimo gabarito. Agora é iniciarmos os trabalhos e dar motivação a eles todos, porque para envergar a camisa do Clube Regatas Vasco da Gama tem que estar comprometido. E o comprometimento vai ser a palavra de ordem. Quem estiver comprometido, com certeza jogará muito mais vezes daqueles menos comprometidos. Camila Carelli, Rádio Globo CBN. Milton, você tem experiência em alguns clubes aqui do Brasil, mas nenhum da grandeza do Vasco da Gama. E hoje, ainda com uma cobrança grande da torcida por bons resultados, qual você acha que vai ser o teu maior desafio nesse momento e como responder, talvez, a essa urgência de bons resultados chegando agora no time? Eu não acredito, Camila, nada que se possa fazer sem trabalho. O trabalho é que faz com que todos nós nos impomos em qualquer área da vida. E o futebol não é diferente. Eu acho que a cobrança ela é normal no futebol, e principalmente no Vasco da Gama também, como por ser uma equipe grande, e você disse bem. Mas estamos preparados, a nossa vida ela é feita de desafios. E esse desafio, quando foi me apresentado pelo presidente, eu abracei e agarrei com unhas e dentes, porque acho que é um projeto, um desafio interessante, muito bom. Analisei todos os jogadores, temos potencial muito grande, repito. Então, eu penso que nós só com o trabalho, trabalhando muito, nos dedicando muito, suando muito, levantando cedo, dormindo tarde, enfim, porque eu não acredito em nada na vida que se consiga sem trabalho. Milton, boa tarde. Boa tarde. Edson Viana, TV Globo. Você falou agora há pouco que acompanha o time do Vasco, né, o pessoal que está envolvido no futebol. Baseado em tudo que você viu até agora, qual que deve ser a sua primeira linha de ação, assim que você começar a trabalhar com os jogadores? Edson, você naturalmente imagina que eu tenho as minhas estratégias e minha linha, mas não vai ser aqui que eu vou dizer, não é verdade? Eu tenho sim meus pontos principais a serem trabalhados, mas os primeiros a serem que vão saber isso são os jogadores.
lá dentro que nós vamos conversar. Esse espaço onde nós teremos muitas vezes muitas conversas e muitos diálogos, será sempre feita protegendo o Clube de Regatas Vasco da Gama e seus jogadores. Então, eu tenho as minhas ideias, tenho as minhas estratégias, tenho minha forma de trabalhar, mas, primeiro de tudo, os jogadores vão saber. Na hora que eu tiver com os jogadores, explicar a ordem do trabalho, como serão as nossas metodologias, com certeza, depois nós poderemos debater um pouquinho mais. Tá? Peço desculpa não poder te adiantar muito mais. Mendes, não é Cunha. Milton, Oi. boa tarde aqui. Ô, Milton, boa Cícero tarde. Mel, da ESPN Brasil. Antes de tudo, muito sucesso para você. Muito obrigado. A torcida do Vasco, os mais antigos conhecem você como jogador, foi lateral, eu me lembro bem, cabeludo, né? Tempo que tinha cabelo. Exato. O tempo passou, mas você se tornou um treinador, acho que se não é o único, é um dos poucos que tem todas as etapas dos cursos da UEFA, pode dirigir qualquer time do mundo, né? Diferente, treinadores que saíram do Brasil nem podiam assumir cargo como treinador, Vanderlei Luxemburgo, etc. Queria que você, para a torcida do Vasco que não sabe, ainda não conhece, você como treinador, você definisse o seu estilo de técnico, que influências você sofreu, você é um técnico linha dura, você é um técnico que conversa com jogadores, tem liberdade de brincar com jogadores, enfim, qual é o seu estilo de treinador e quais as influências que você sofreu ao longo da sua carreira de treinador? Pergunta interessante. Se eu fosse me avaliar aqui, me dar minhas características, eu sou um treinador que gosto da disciplina, tenho alguns pontos que orientam a minha vida profissional e familiar, o comprometimento de estudo, a organização, disciplina, união. Acho que são pontos importantes num grupo de trabalho. E dentro disso, todos os jogadores que entenderem que com esses pontos eles conseguirão render muito mais, porque o futebol ele é feito correndo. Não existe uma fórmula ainda que se jogue futebol sem correr. Então temos que trabalhar correndo e muito, mais que o adversário. Então, perante isso, eu defini algumas linhas de conduta para a minha vida. São dentro disso aí, é lógico que existem grupos e grupos. Tem grupos que você precisa ser mais enérgico, mas sendo um grupo heterogêneo, diferente, também que você tem que saber como trata cada um jogador. Tem jogadores que se motivam de um jeito, outros se motivam de outro, outros que gostam de ser cobrados mais firmemente, outros que se você cobrar firme, podem perder algum elan durante os jogos. Então, você tem que saber o ponto. Eu, durante a minha vida, tive muitos treinadores bons e aprendi muito com muitos deles. Tem treinadores que eu me espelho, mas não queria estar falando, não queria estar sendo injusto, estar falando de um e esquecendo de outros treinadores que eu também fiz estágios e aprendi bastante, treinadores estrangeiros. Então, a referência, e eu peguei um pouquinho de cada um, fiz o meu tempero e estou tentando crescer com todos os jogadores, todas as equipes com que eu trabalho. Eu tento crescer e cada vez mais mostrando os nossos conhecimentos adquiridos no campo, como profissional, e na teoria também com esses cursos que você falou. Respondi a pergunta? Obrigado. Estou aqui na frente, tudo bem? Boa tarde. Lucas Capato, TV Bandeirantes. Lucas? Capato, Capato. TV Bandeirantes. Vasco ainda não venceu na Taça Rio, são 2 empates. E essa semana tem 2 jogos, um já na quarta. E no sábado tem o clássico com o Flamengo. Nesse bate-papo que você teve com o presidente hoje, relembrando, você chegou a conversar com ele já sobre a questão do campeonato à parte? O presidente geralmente trata o clássico com o Flamengo assim. Se ele levantou esse tema, se teve esse tema na conversa de jogo com o Flamengo, que é um clássico à parte, já na sua primeira semana de Vasco da Gama? Não, eu penso que não é um... Primeiro, Lucas, antes do Flamengo, nós temos um jogo no meio da semana. E esse jogo do meio da semana é que é o jogo mais importante, porque é o próximo. Então, é em cima disso que nós vamos falar. Hoje nós estamos fazendo a apresentação, as coisas elas serão
atempadamente colocadas e feitas em cima do que nós achamos que é o nosso campeonato, né? O nosso campeonato, próximo jogo. Então, nós vamos nos debruçar em cima disso. Esse que será o nosso teor da nossa conversa hoje, e depois, na altura certa, falaremos dos outros encontros. Boa tarde, Hugo Perruso, Jornal Dia. Queria tirar mais uma curiosidade assim, você está com caderninho, sempre anotando, às vezes anota o nome, às vezes anota um pouquinho mais de pergunta. Queria que você falasse um pouquinho desse seu jeito aí, com um caderninho, também no campo é assim, sempre anotando. Eu tento, Hugo, né? Eu tento, Hugo, ter uma aproximação das pessoas desde que elas saibam o seu limite. Então, penso que nós vamos estar muitas vezes juntos, né? Vamos trabalhar juntos, diariamente estaremos nos encontrando, e se nós tivermos uma relação humana boa, fica tudo muito mais fácil, não é? Então, eu queria já desde já dizer a vocês que se vocês forem sérios, corretos, daí para cá, daqui para lá também vocês vão receber isso. E nós, principalmente eu, dentro da minha postura de trabalho, gosto muito disso. Nós termos uma tranquilidade nas coisas para falar, podemos divergir de ideias e opiniões, mas sempre no âmbito de respeito. Sempre partindo que eu respeito vocês que estão do lado de lá com o trabalho de vocês, e vocês respeitam o lado de cá, que é o nosso trabalho também. Então, eu procuro ser sempre assim, dessa forma. Aproximação sempre, muito, desde que cada um saiba o seu limite e seu espaço. Oi, Milton. Seja Oi. bem-vinda, Ana Paula Gomes, da Record. Obrigado, Ana Paula. Você falou um pouquinho desse desafio. Na sua carreira e desde jogador, é um dos maiores? Qual o tamanho desse desafio? Posso fazer mais uma outra pergunta sobre o teu estilo aí, terno, gravata? Só na apresentação, assim, do novo emprego? Você gosta? Esse é o estilo? Tá bem, tá bem. É o maior desafio da minha carreira como treinador. Considero que será um dos grandes projetos da minha vida, porque acredito muito nisso. Eu acredito nesse homem que está aqui, que está me dando essa oportunidade. Eu acredito no Clube de Regatas Vasco da Gama. Acredito nas pessoas que estão lidando com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Acredito no plantel do clube. Ou seja, eu estou dizendo que acredito em tudo. Agora, resta eu mostrar o meu trabalho para que eles acreditem mais do que foi a aposta em mim. E esse é o meu estilo, eu tento fazer sempre assim. Eu gosto de usar o blazer, gosto de usar uma roupita meia mais adequada. Que é, gente? Ok? Oi, Milton, tudo bem? Olá. Aline Nastari, Esporte Interativo. Como é que é o nome? Aline Nastari. Aline. Você falou agora há pouco dos dois próximos desafios que você tem, Madureira e o Flamengo. Uhum. A gente sabe que o Cristóvão passou por uma situação meio complicada da impaciência da torcida, né? Que a torcida se mostrou bem impaciente nos últimos jogos. Você considera, para conseguir reverter esse quadro, essa partida contra o Flamengo que você tem no fim de semana crucial? Porque é importante para o torcedor também. E já chegar com um clássico como esse, eu digo isso porque o Vasco tem esse histórico nos últimos anos de treinadores que chegaram, conseguiram vencer o Flamengo e ganharam um pouco mais a confiança da torcida. Aline, inteligente a sua pergunta. Acho que os desafios, antes do jogo do Flamengo, eu repito a mesma pergunta que foi feita, nós temos um jogo no meio da semana. Precisamos, sim, do nosso torcedor. O nosso torcedor, o torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, é um torcedor diferente, um torcedor que apoia, que luta juntamente com o clube, entende o momento do clube. Então, é um momento de união, resgatar aquela união que existia entre a torcida, os jogadores, comissão técnica, direção. Então, esse foi o melhor momento do Vasco, quando todos estavam unidos, né?
Então, eu queria dizer a você, Aline, que o torcedor, para mim, é extremamente importante. O torcedor é tão importante quanto os nossos jogadores. Então, é muito importante que o nosso torcedor nos apoie, que o nosso torcedor venha a campo, nos ajude. E eu considero que os momentos, eles às vezes temos momentos bons e outros menos bons. E nós estamos aí para assumir as nossas responsabilidades quando as coisas aparecem, e nós estamos prontos para todos os desafios, contando sempre com o nosso torcedor. Eu não queria entrar, não, mas só para dizer para você que isso de que você falou que conseguiram ganhar do Flamengo, ganhar do Flamengo não é nada de... Anormal é perder para o Flamengo. Ganhar do Flamengo é absolutamente normal, e é só ver os números. Os últimos 10 jogos, a 9 eles não conseguiam. Eles é que não conseguiam ganhar do Vasco, isso é diferente. Conseguiram ganhar um jogo. Só para você ter a noção de que ganhar do Flamengo não é uma conquista, é um resultado absolutamente normal. Perder para o Flamengo é que é anormal. Milton, boa tarde. Thiago Veras, da Rádio Tupi. Thiago. O Vasco tem alguns jogadores experientes, né, como o Nenê no elenco, no plantel, o Luiz Fabiano, o Rodrigo. Tem alguns outros que chegaram um pouco depois, então vai daqui a um tempo o grupo ficar mais homogêneo na parte física, e quando tiver também na parte técnica, né, com o seu trabalho. Você acredita também, como disse o presidente Eurico Miranda, que o Vasco vai ser competitivo para estar nas cabeças, para brigar? Eu digo Carioca, que vai faltar, e principalmente o Campeonato Brasileiro. Quando existe uma mudança no corpo técnico, é por duas vertentes. Uma delas é que o treinador foi para uma seleção ou para algo diferente, ou ele é demitido. E quando é demitido é porque as coisas não estavam correndo bem. O demitido pede-se para sair, ou sei lá. O que eu quero dizer é que abre um caminho para outro profissional que chega. O profissional que chega, ele tem suas diretrizes. E eu não sou diferente. Então, logicamente, o meu processo vai ser sempre de tentar dar essa competitividade maior. Competitividade, eu quero dizer, mais arreganho, mais vontade, mais... Não estou dizendo que eles não tenham vontade, que não tiveram vontade, mas nós precisamos de muito mais. Não é a vontade, mas nós precisamos de um pouquinho mais de agressividade no bom sentido. A agressividade é mais pressionar a bola, diminuir as linhas, chegar mais gente no ataque. Isso tudo são coisas que, normalmente, na minha concepção, eu gosto de trabalhar. Então, é dentro dessa linha que eu quero mostrar para os nossos jogadores. Não é impor, mas mostrar que é muito melhor a equipe posicionar-se bem dentro de campo, que vai correr menos, vai tirar mais os espaços do adversário, vai explorar. Ou seja, então, essa é a minha linha que eu vou tentar implantar daqui para frente. Eudes Júnior, de Sport TV. Eudes. Olá, Eudes. Boa tarde. Boa Você tarde. se considera um técnico, até por ser muito estudioso, que necessita de um trabalho de médio e longo prazo para apresentar respostas? Ou já falando no resgate em união, como você citou, e tendo um clássico pela frente, esse trabalho tem de dar respostas imediatas? E nesse sentido, a que você atribuiria a sua saída nos seus projetos mais recentes, como Atlético Paranaense e principalmente o Santa Cruz? Respostas imediatas, né? Em relação à primeira pergunta, que você fez duas perguntas, né? Os nossos jogadores... eu me perdi aqui na tua pergunta. Como é que foi? Escuta. Repete. Se você necessita de um trabalho a médio e longo prazo, e por fim, a que atribui a saída nos trabalhos mais recentes, como Atlético Paranaense e principalmente Santa Cruz. Exatamente. Desculpa vocês. Em relação ao trabalho médio e longo prazo, isso é muito relativo, né?
Nós todos queremos cada vez mais, quando se entra, ganhar-se rapidamente. E sem dúvida nenhuma, cada vez mais a nuance tática ela é fundamental para que as equipes elas consigam estar muito mais próximas às linhas, isso que eu falei ainda agora para o Thiago. Então, é muito importante nós todos trabalharmos para esse sentido, onde os jogadores entendam que existem direitos e deveres, direitos com a bola e deveres com a bola. Direitos e deveres também sem a bola. As nossas nuances, os nossos posicionamentos dentro de campo, se os jogadores entenderem exatamente isso, fica tudo muito mais fácil. Em relação à saída dos meus projetos, eu não tenho uma resposta. É lógico que apareceram no Atlético, foram três ou quatro derrotas, e no Santa Cruz, parecido. Só que o Santa Cruz houve algumas nuances ali que fizeram com que as coisas não andassem muito bem. Alguma falta de salário, algumas dificuldades inerentes a isso tudo. Mas eu não considero que isso seja um entrave que vai acontecer aqui, porque nós estamos falando de coisas completamente diferentes. Milton, Claro. Pedro Ramos, do Esporte Interativo. Boa tarde. Pedro. Falando um pouco nisso, você nesse jeito de... Você falou em comprometimento e disciplina. Conversando com jogadores do Santa Cruz, eles falaram que houve certo desgaste nessa relação, em relação a nível de cobrança e tal. Todos eles citaram todos os problemas financeiros passados pelo clube, de atraso de salários e tudo mais. Como é que você vê essa relação de cobrança e essa preocupação em relação a desgastar uma possível relação? Cobrança, ganhamos a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Tá bom ou não? Nós todos temos que pensar, acabei de falar agora no início da nossa entrevista, que o comprometimento passa por isso. Os jogadores entenderem os seus direitos e seus deveres. E a cobrança ela é natural. Se o treinador, cada um tem uma forma de trabalhar. Eu me considero um treinador próximo dos jogadores, porém sei exatamente o que é feito. Os jogadores eles têm liberdades, pode brincar no trabalho, mas não pode brincar com o trabalho, que são coisas completamente diferentes. Então é muito importante dizer que não acredito que exista esse tipo de situação de desgaste. Existe sim uma cobrança do seu treinador em cima de jogadores que muitas vezes não fazem aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Muitas vezes podem não estar no momento assim, e eu não sou treinador de olhar alguma coisa errada e fechar os olhos. Pelo menos na minha concepção de trabalho, eu tento mostrar, e muitas vezes as pessoas podem não gostar, não é verdade? Mas é muito importante a linha de entendimento, que é muito maior. Boa tarde, Milton. Seja bem-vindo aqui ao Rio. Obrigado. Hugo, Diário Lance. Não sei se deu tempo para você conhecer ainda, mas queria te perguntar o que você achou da estrutura do Vasco, ou o que você já conheceu, enfim, o que já foi passado para você. Eu gostei muito. Temos aqui uma coisa espetacular, que é o CAPES. Nós temos um departamento que nos ajuda muito, vai nos ajudar muito em relação à recuperação dos jogadores, colocação dos jogadores preparados para a carga diária de trabalho, enfim. Eu estou muito feliz porque o que eu vi até agora, e espero poder contar muito mais com o CAPES, porque isso é uma mais-valia. Quisera muitos clubes da primeira divisão ter a estrutura com que o Clube de Regatas Vasco da Gama tem nesse momento. Respondi? Milton, só para fazer mais uma pergunta aqui, você elogiou o grupo, disse que já estudou os jogadores, queria saber, e aí estendo também ao presidente, vocês já conversaram sobre a possibilidade de reforços? Você sente falta de alguma peça para completar esse time da maneira que você gostaria de mostrar? E aí, ao presidente, se o senhor existe essa possibilidade, se continua olhando no mercado, aproveito para tirar dúvida com o senhor sobre a especulação que houve quanto ao Paulão, zagueiro do Internacional, se isso realmente existiu ou se não, se o elenco do Vasco está fechado.
Comigo? Mas o chefe que fala primeiro. Bom, eu já falei, primeiro que não havia a menor hipótese, logo para deixar você tranquila, não havia a menor hipótese de o treinador chegar para mim e dizer que queria este ou aquele jogador. Isso absolutamente cortado. Não há. Segundo que eu não estou. Já disse diversas vezes que o Vasco não está fechado a este ou aquele reforço, dependendo, evidentemente, das condições e da necessidade. Apesar de eu entender, e ele já deixou isso claro também, que o elenco que o Vasco tem pode não ser na opinião de muitos, mas, na minha opinião, vai para as cabeças. Vai para a Libertadores, com certeza. Com certeza. Eu não tenho dúvida. Agora, quero aproveitar, que eu não queria falar, que eu queria dizer o seguinte. Eu acho absolutamente válida qualquer tipo de pergunta nesse sentido, da parte técnica. E, claro, que, aliás, isso até é uma função de vocês todos, de fazer a maioria aqui é de perguntar, e os que ficam lá no ar refrigerado é de fazer as críticas. Mas eu queria dizer, com todo respeito a vocês que estão aqui, que eu aceito isso, né? Agora, não vou aceitar. Vou aproveitar, eu não queria falar isso na apresentação. Não vou aceitar que órgão de comunicação pode fazer a crítica que quiser, mas se meter em política interna do clube, eu não vou admitir. Não vou admitir que jornalista, ou dito jornalista, porque hoje tem ditos jornalistas, né? Eles viram jornalistas, porque tem um nome, ou tem isso, ou tem aquilo, de tomarem partido para um lado ou para o outro, politicamente dentro do clube. E o relacionamento vai ficar muito difícil, já vou avisando, vai ficar muito difícil que o órgão de comunicação que se meta na política do clube, o órgão de comunicação não é para isso, mas que se meta na política do clube, terá sérios problemas de relacionamento aqui dentro do Vasco. Eu não queria falar isso mas você me chamou a lide e eu fui para a lide. Agora, se ele quiser responder, pode responder o que você perguntou. Camila, né? Daniela. Daniela, eu vou te dizer, em relação ao grupo de trabalho, eu acho que tenho certeza que nós temos um grupo bom. Penso que o treinador, quando entra, ele tem que mostrar e colocar os jogadores nos seus devidos lugares e tirar deles o melhor possível, mostrando e dando a eles diretrizes dentro do campo. Eu estou contente com o plantel que tenho. Vou juntar-me com eles, vamos nos agarrar, juntar com a nossa torcida e vamos lutar para buscar ventos diferentes, voos diferentes. Quem sabe cabelo diferente para as cabeças, né? Boa tarde, Luciano Paiva, Jornal Meia Hora. O Cristóvão, nos seus momentos finais aqui, ele ficou muito pressionado e o tempo inteiro ele pedia paciência, calma à torcida. Qual é o teu primeiro pedido para a torcida nesse momento de transição? E eu vou até aproveitar, quanto tempo a torcida pode
ter noção do time, ter a sua cara, o seu jeito de jogar? Pô, não tenho bola de cristal, né? Mas, Luciano, o que eu poderia pedir ao nosso torcedor? Venha a campo nos apoiar. E quanto tempo pode esperar? É uma pergunta que não é muito fácil mensurar, né? Mas eu acho que nós se tivermos possibilidade de trabalhar mais tempo, acho que já vão ver algumas coisas diferentes. Bom, Luciano? Gente, muito obrigado. Eu joguei no Vasco de 84 a 87. Fui campeão no Júnior. Fui campeão Taça Guanabara de 87. Fomos campeões do Ramon de Carranza em 85. Tem uma história boa. Vocês querem ouvir? Né? Tem história. O estômago de vocês deve estar com uma fome danada, né? É igual o meu. Viajei a noite inteira. Posso contar, presidente? Pode contar o que você quiser. Nós estávamos, Ramon de Carranza, fomos campeões, todo mundo muito contente, o presidente dando a volta, com a camisinha de seda toda bonitona, dando a volta, e a gente foi, abraçava ele, começamos a cantar casaca, para ver se ele dava um prêmio bom para nós. É verdade. Então foi de 84 a 87. Deu. Ele é muito generoso quando é campeão. Esse detalhe é que te interessa. Ok, gente?